Aqui a palavra de Deus diz algo muito importante que eu quero compartilhar contigo. E é uma reflexão que você tem que começar a repensar em algumas coisas que você tem colocado nas mãos do Senhor, que você já orou, já pediu, mas é importante que você esteja atento a algo. E eu vou contar a história de Eliseu, que era um profeta do Senhor. E a Bíblia diz que quando... Aqui, eu vou ler, né? Versículo 20 do capítulo 13 de 2 Reis. Morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas dos moabitas invadiram a terra no começo do ano, enquanto alguns enterravam um homem que, de repente, viram um bando de invasores. Então jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Quando o cadáver encostou os ossos de Eliseu, o homem ressuscitou e se levantou. Tá bom até aqui. Então Eliseu ele estava sofrendo de uma doença terrível e este homem ele era um profeta muito conhecido, que o que ele falava, dava certo. Gente, ele aprendeu aos pés, né, do grande profeta na época, que viveu na época de Acabe e Jezabel, né? O profeta Elias. Eliseu, quando Elias ele sobe ao céu, ele foi arrebatado, Eliseu ele assume ali o legado de profeta no lugar de Elias. Então, não ia ser qualquer profetinha, não. Ia ser um homem mesmo usado por Deus. E a Bíblia diz que quando ele morre, que colocam ele lá naquele túmulo e depois que as tropas ali atacam os exércitos, os moabitas, o povo ali, né? Eles jogam um homem lá, um dos que estavam mortos, dentro do sepulcro de Eliseu. Os ossos já estavam decadentes. Mas, olha que interessante, o homem que estava morto só tocou no osso do morto. Mas a unção que estava em Eliseu, mesmo depois da morte, ainda assim faria milagre. Tem uma passagem que muitos pregadores usam, né? Credes nos meus profetas e vos prosperareis. Na verdade tem uma deturpação, mas uma coisa importante é que o Josafá, ali, ele estava lembrando que Jezreel, ele estava cantando louvores, entoando ao Senhor pela vitória que o Senhor ia dar para o povo dele, porque era um grande exército. Mas se eles crescem na mão divina que estava com ele, eles iam vencer aquela batalha. E assim aconteceu. Então, ele entoou aquele cântico e ele falou essa palavra. Então, muitos acabam falando que se você crê, eles usam muito essa linguagem, né, da palavra de Deus para dizer que se creres no profeta, prosperareis. Aí, na mente das pessoas que não têm a mente avançada do entendimento da palavra, elas acham que qualquer profecia, qualquer palavrinha pregada já quer dizer que a pessoa vai ficar abundante em riqueza e tá, parará, parará. E não é bem assim. Porque muitos acabam indo à igreja buscando a Deus em prol de riquezas e abundâncias. Mas elas não entendem que uma vida com Deus é uma vida com renúncia. É uma vida que também exige sacrifício. Claro, vai ser uma vida, sim, feliz. Não existe vida melhor e felicidade melhor do que estar na presença de Deus. Sendo que só não vai ser flores, não. Vai ter dias difíceis, vai ter dias atribulados. Você vai ficar doente, você vai sofrer danos, você vai perder pessoas queridas na sua família. Você pode ter falências também na empresa, sabe? Você pode sofrer enganação de pessoas que dizem ser seus amigos. Você pode sofrer perseguição de famílias. Você pode ter várias tribulações na tua vida. Você pode passar por vários desertos. Mas entenda que mesmo você tendo um Senhor tão grande e maravilhoso, que Ele é o mesmo,
você superará todas elas. E Deus nunca vai te desamparar, porque Deus, ele te ama e Deus não quer ver os seus filhos sofrendo. Então, para não fugir da palavra de Deus, o que aqui está querendo nos dizer? Que quando é lançado sobre você uma profecia, uma palavra, e se você crê de verdade, não é crer em mim, eu, Jéssica, não é crer num missionário lá, na profecia, e tem que ter muito cuidado, porque mesmo que seja uma profecia, se ela não estiver alinhada com a vontade de Deus, você não tem que sair acreditando na primeira palavra que você vê, não. E eu aprendi isso na prática. Você tem que ter confirmações de Deus, porque nós somos humanos, nós somos falhos. Às vezes, não é algo que vem de Deus, às vezes é do momento da mente da pessoa, não é de Deus. Sabe, certa vez, aconteceu uma experiência onde que eu estava falando com uma pessoa, um senhor, e eu lancei uma palavra na vida dele. Porque ele dizia para mim, estava velho, eu não conseguia arrumar uma pessoa. E eu disse assim para ele, você crê que você ainda vai ser feliz? Eu não lembro ao certo as palavras, mas eu falava para ele no seguinte, que se ele cresce, Deus ainda podia tornar aquele sonho, desejo de coração dele realidade. E depois ele comentou comigo que ele encontrou uma pessoa, que ele estava muito bem, muito feliz. Então eu lancei uma palavra, eu criei, eu tive fé, mas não só foi a minha fé que moveu aquele operar acontecer, foi a fé dele. Tá entendendo? Então olha só, mediante a vida que a pessoa ela tenha tido lá atrás ou não, o chamado dela é único. E a unção que está nela é de Deus. Então, mesmo que morta, você vê que ele operou ainda um milagre da ressurreição. Então, o que queres que tu queres, querido, que Deus faça na tua vida? Deus, ele pode fazer, mas tu tem que crer. Mas não é a tua vontade. Você tem que entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas enquanto você ficar nessa sua ansiedade, nessa tua inquietação, não tem como acontecer. Porque Deus só vai trazer o milagre na tua vida quando tudo estiver alinhado com a vontade dele. Quando ele vê e sentir que você está pronto, preparado para vivenciar. Aí tem pessoas que às vezes vê pregações, tem pessoas que às vezes ficam pulando de pregação de um para outro. Aí um fala uma coisa, outro fala outra. Você não tem que, não é dar ouvido, não eu digo assim, não que você não tem que ouvir, sabe? Que você tem que, sim, respeitar que são homens e mulheres de Deus, mas você tem que entender que a tua ligação única tem que ser com Deus. Não é o profeta, não é a missionária, não é o pastor, não é que vai fazer o negócio acontecer, é Deus. É Deus que vai fazer. Mas você não pode duvidar. E tem pessoas aqui que ainda duvidam. Aí quando acontece de ter uma frustração, algo do tipo, aí o que acontece? Não aconteceu daquela forma que, o pregador lá falou, não sei o que, porque você se apegou às palavras que a pessoa falou. Às vezes não era pra você, não era o momento. E aí você vai lá e descrê de novo. Mas você tem que se apegar à palavra de Deus. Você acredita que Deus pode fazer? Se Ele fez no passado, Ele vai fazer no presente também. Mas você tem que acreditar. Você não pode, sabe, de hipótese nenhuma duvidar. Aquele homem estava morto. Ele lá sabia que ele ia ser jogado ali e ia se ressuscitar de novo. Mas a unção do homem, do servo de Deus, profeta de Deus, ainda estava intacta. Querido, minha querida, homens e mulheres de Deus que foram escolhidos, que têm unção de Deus, tenham certeza que quando Deus usa pessoas para falar, seja em pregações, seja em louvores, e se você se apegar àquela palavra com fé, acreditar
que o Deus do impossível pode operar, pode fazer segundo a vontade dele e não a sua, que tudo aquilo que não provém de Deus, Deus afasta da sua vida. Deus vai mostrar os sinais para ti, mas o que for de Deus mesmo vai ficar, e vai ficar para valer, e vai ter vida. Essa é a palavra de Deus para ti. O que é de Deus tem vida, não tem dor, não tem ruína, não tem morte. Então, apenas creia que Deus está no controle, e no momento e na hora certa Ele fará, porque Deus trabalha na nossa vida em Kairos. Tá entendendo? Então, esta palavra de Deus para ti vai ter vida. Deus vai operar esse milagre na tua vida. Você crê? Não se apega a essa palavra.